mais uma feira de decoração aqui no canal para você. Essa você já conhece, porque é a BUP Decor Show e nós estamos na segunda edição do ano. Nós tivemos uma primeira edição no primeiro semestre do ano e agora, no segundo semestre, a gente vai ter as tendências para a decoração para o ano que vem. Você sabe, essa feira é exclusiva para o público de decoração, lojistas, designers de interiores, arquitetos, decoradores, mas você aqui do canal acompanha comigo todas essas tendências depois da vinheta. Roda! Olá, Segui Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfini e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta às 18 horas com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu posto conteúdos sempre diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, é porque é tua primeira vez aqui no canal, então já aproveita, se inscreva e ativa as notificações aí no sininho, que é para você não perder nada do que rola por aqui. Ah, a gente também já tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro Segui Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, incluindo o acesso antecipado aos vídeos antes do público em geral. Bom, hoje, como eu já te falei, nós estamos aqui na BUP Decor Show, na segunda edição do ano, e a partir de agora a gente começa esse tour completo, exclusivo para você aqui do canal, para descobrir todas as tendências 2024-2025 para decoração, design de interiores. É isso, vamos começar andando aqui pela BUP Decor Show 2024, segunda edição? Vem comigo, olha, a gente já começa nesse stand lindo aqui, ó, que lindo esse canto aqui, ó. Aqui a gente tem algumas cerâmicas bem bonitas da Ju Amora, olha que lindo os pratos aqui. A gente tá vendo já logo aqui na entrada essa pegada bem natureza, essa coisa bem cerâmica, bem rústica. Vamos dar mais uma volta aqui por dentro. Olha, para quem curte um azul, olha que bonito essas cerâmicas azuis. Lembrando que sempre essas cerâmicas elas são industriais, mas elas trazem aquele toque artesanal. Elas têm uma cara artesanal, apesar de ser uma cerâmica industrializada. E isso, obviamente, facilita valores, viabiliza custos, mas dá aquela pegada artesanal na decoração. A gente já vem aqui, ó, olha que legal esse mural, é uma gravura, mas ele traz uma ideia de um mosaico que compõe bem com essa mesa rústica, ó. E olha essas almofadas dando um tom sofisticado na decoração. A gente tem, olha, umas lantejoulas, uns brilhos, seda, misturado aqui num algodão cru do sofá. Então você pega um sofá de algodão cru, joga umas almofadas chiquetosas, olha, faz um canto super bonito. Vamos lá, vamos continuar por esse stand que ele tá bonito. Aqui a gente tem uma coisa mais de cestaria, um pouco mais de terracota. E olha essa cor, esse rosé, que eu tô vendo muito aqui pela feira. Dá uma olhada em toda a composição dessa mesa, mostra bem bonitinho aqui para eles, ó. A gente tem tudo mais ou menos nesse tom de bode rose, rosé. Vem para cá, ó. Tem um pouco de verde aqui misturado com esse tom de rosé, uma mesa bem simpática. Essa cor tá aparecendo bastante por aqui. Vamos continuar, ó. Gente, deixa eu mostrar para vocês essas peças aqui em cerâmica de alta temperatura. A gente tem coisas bem interessantes. Tem os castiçais aqui e o que eu gostei foram esses cachepôs com orelha de pau, ó, que é aquele fungo, cogumelo que a gente acha na natureza, e elas fizeram essas peças para colocar em parede, que você pode fazer essa composição. Eu até pensei numa fontezinha, alguma coisa para apoiar, mas enfim, só a composição já é linda. E dá uma olhada nesses passarinhos que compõem o balcão, e também a gente tem as peças nas paredes. São peças muito lindas. Aqui a gente tem umas romãs, são completamente artesanais, e é um ateliê de Curitiba, que aliás está aqui. Conta pra gente um pouco da tua inspiração, como é que
Como é que surge essas formas tão lindas? Ah, obrigada. Bom, em primeiro lugar, super obrigada por estar aqui divulgando o trabalho, né? Acho que tá lá em Curitiba, fora do circuito, e é bem difícil chegar num lugar como esse. É uma jornada extensa. A natureza é sempre a melhor inspiração. A natureza é tua fonte de inspiração. A natureza. E assim, o ateliê tá imerso numa área verde, né? Então a gente recebe muitas visitas de animais, de passarinhos. Eu preservo uma área verde, então é como se fosse uma pequena floresta, tem muita umidade e tem os cogumelos. Tá. E aí a estética dele, e também isso é um desdobramento de um outro trabalho que eu havia feito, né? Trabalhava a questão da metamorfose da forma, as coisas se regeneram e recomeçam, né? Eu acho que o fungo é perfeito para isso. A Mariana também fez os castiçais, não é? Isso, eu tenho os castiçais Vamos e essa voltar linha lá de nos aquarela, castiçais? tá ótimo. Ah, essa linha da aquarela também é tua. Também. Olha que linda a linha da aquarela. E conta pra gente então também como é que você se inspirou para fazer essas peças. Então, os castiçais, a inspiração é o cacto, né? Aquela florzinha que fica em cima. E eu quis trabalhar duas texturas. Então, eu coloquei a cerâmica em cima e a madeira, que traz mais um pouco de calor. E aqui já na aquarela, também a natureza, como a Verônica falou, foi a minha inspiração. Paisagens estão no entorno, montanhas, praias. Parabéns. Tá As bom? peças estão muito Obrigada. lindas e a Que bom que composição vocês ficou gostaram. maravilhosa. Parabéns, viu? Olha, aqui a gente tem uma parte que a gente tem algo bem interessante. A gente tem peças bem artísticas, então na verdade é uma arte aplicada, porque ela é quase que um utilitário. Olha, a gente tem um vidro aqui que transforma a peça num vaso, ou a gente tem uma fruteira, e na verdade é uma peça meio que tramada com um fio realmente assim, bem interessante, bem bonito. As peças são lindas. Olha, eu vou dar uma volta aqui para vocês. A gente tem algumas variações de cores, mas são peças bem bonitas. Olha esse detalhe dessas peças aqui, ó. Aqui a gente tem algumas esculturas que não sei exatamente, pode ser que eu diga uma bobagem, mas elas me parecem inspiradas na jaca da Dadá do Barro, mas são peças lindíssimas por uma composição bem diferenciada. Aqui algumas peças já num barro mais cru e a gente vai vendo essa tendência bem artesanal nessas peças e trazendo bem as formas da natureza, as frutas, formas diferentes que a gente não está tão habituado a ver no dia a dia, e até as formas mais tradicionais, que são as casinhas de barro. Olha que graça, que também ficam para um cantinho especial. Aqui a gente tem uma área que resgata bem a nossa brasilidade. A gente tem um pouco da cerâmica inspirada na cerâmica marajoara, a cestaria, algumas cenas aqui das nossas matas tropicais, um pouco do que seria o cocar dos povos indígenas, dos povos originários, uma cestaria aqui bem dos povos originários, ó. Então a gente tem visto muito essa brasilidade representada aqui em peças que são artesanais, mas que estão sendo produzidas de uma maneira um pouco mais industrializada, vamos dizer assim, para viabilizar distribuição, para viabilizar custo. Enfim, a gente está vendo bastante esse tipo de decoração por aqui. Mais um pouco aqui da nossa regionalidade, dessa cerâmica artesanal, do barro. Gente, dá uma olhada nesses azulejos super decorativos que são inspirados nas partes mais comuns da natureza, são inspirados exatamente nas folhagens, nas plantas, nos pássaros. E olha que lindo que fica a composição numa parede, ele completamente cru ou até emoldurado fazendo composições. Olha que ideia simples, bonita e super decorativa. Olha que mesa enorme e veja como a cestaria continua em alta na decoração. A gente tem aqui muita cestaria, muitas pontas e olha esse painel de macramê. Que coisa mais charmosa, que coisa linda para fazer uma composição numa parede. Eu achei esse painel muito, muito bonito e uma arte que se perdeu durante um tempo, que é o macramê, e que
que tem sido resgatada com mais intensidade nos últimos anos, vindo com tudo na decoração. A gente tem aqui muita cestaria, muito trabalho manual, muitas franjas, muitas contas. Tá bem bonita essa parte aqui da ABUP. Essa cestaria aqui na parede também bem interessante, olha. Muitas sementes, que a gente tem mais alguns adornos de parede, ó. Gente, eu tô aqui com o Gabriel Fernandes, que é o responsável por toda essa beleza que a gente tá vendo aqui, que a gente já viu no vídeo da Casa Cor. E agora o Gabriel vai contar um pouco pra gente desse projeto, da inspiração. Conta pra gente, Gabriel. Vamos lá. Bom, tudo começa no desenho dessa peça, que a ideia era desenvolver uma coleção de abajures para o Instituto Maria do Barro. E aí a gente começou a trazer assuntos que faziam parte do cotidiano da vida da comunidade para as peças. A primeira peça era a representação de uma favela, e aí a gente foi colocando essas casinhas todas de cerâmica em cima dela, para que ela tivesse essa ligação com o assunto de vulnerabilidade social que une todas as mulheres. Que essa é a primeira peça. Essa é a primeira peça. E aí essas casinhas representam esse assunto de vulnerabilidade social que elas têm em torno da casa. Aí a gente desenvolveu depois aquela escultura lá do canto. Vamos chegar lá, vamos lá. Que é essa daqui. Fala pra gente então dessa escultura. Ela tem esse símbolo de ter esse redondo que lembra um universo, e essas casinhas todas em cima. Ela pode ser usada como um vaso solitário ou simplesmente como uma escultura, sozinha. E aí, simplesmente como uma escultura é modéstia, porque ela é maravilhosa, né? E aí a gente desenvolveu essas peças, que são os tijolos, na intenção de divulgar essa coleção na Casa Cor São Paulo. E aí essas peças no fim se tornaram maiores do que os próprios abajures escultura. Então nascem dessas esculturas e depois foi para os nichos, que aí acabou ficando muito conhecido por conta da aplicação lá na Casa Cor. Isso mesmo. Parabéns, o projeto é lindo. Obrigado. E as peças são maravilhosas. Muito obrigado. Gente, olha que detalhe lindo que a porcelana compõe com o têxtil, olha. Então a gente tem aqui o lugar americano que compõe exatamente com a mesma estampa da porcelana. Isso tem sido cada vez mais recorrente nas feiras de decoração. A gente vê essa coordenação entre o tema da porcelana e o têxtil que vai compor. Olha, a gente tem os guardanapos aqui, olha, compondo com o lugar americano, compondo com a estampa da porcelana. Fica muito chique, muito elegante, bem diferenciado, bem bonito. Olha, aqui mais um caso desse que eu tô falando para vocês, onde o têxtil combina com a decoração da porcelana. Então a gente tem aqui os guardanapos, olha, bordados exatamente no mesmo tema da porcelana, fazendo uma composição muito chique, de muito bom gosto. Olha, gente, essa louça de limão siciliano, em que tanto os guardanapos quanto o lugar americano acompanham a decoração da porcelana. Fica realmente muito bonito, muito delicado, e a composição fica bem diferenciada. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Fala a verdade, tá bem bonita a segunda edição da BUP Decor Show 2024, não tá? Então tá valendo aquele joinha nesse vídeo? Conto com você, dá o teu joinha, não esquece de no final do vídeo compartilhar nas tuas redes sociais e comentar aí embaixo o que você tá achando da BUP Decor Show 2024, segunda edição. Eu conto com o teu comentário. Gente, já faz um tempo que a gente está falando das mesas de Páscoa, e a cada feira que a gente vem, a coleção de coisas para Páscoa só aumenta. Dá uma olhada nesses ovos, nessa árvore que a gente tem falado já há algum tempo, na árvore de Páscoa com os ovinhos. Inclusive já teve montagem de árvore de Páscoa no canal. Quem perdeu esse vídeo, dá uma procurada. Mas olha que lindos esses ovos em porcelana para compor uma mesa de Páscoa super diferenciada e bonita. Uma tradição que veio bem da Alemanha, do sul do Brasil, que já existe há algum tempo e que agora a gente tem visto recorrentemente nas feiras. Olha que lindos esses ovos, que lindas essas porcelanas, para a gente fazer uma mesa de Páscoa bem bonita. Gente, dá uma olhada nessas luminárias, que diferenciadas. Olha que cor inusitada. É massa de vidro
vidro, mas são bem bonitas, tem uma transparência bem diferenciada. E olha aqui, o que você acha? Esse tipo de luminária que está sendo proposto, uma coisa bem boho. A gente tem várias luminárias bonitas nesse stand, mas eu quis destacar essas que eu mostrei aqui em cima, que tem essa pegada bem anos 70, que tem uma tendência aí a voltar nessa decoração mais contemporânea. A gente também tem visto muita trança, muito tramado para os estofados. Olha essa poltrona, eu vou chegar bem pertinho para vocês terem ideia dessa trama feita com cordão de algodão, franjas. Olha, a gente tem uma luminária aqui, ó, também feita com essa mesma técnica, adornos de parede, enfim, a gente está vendo muito tramado por aqui também. Olha, seguindo nessa ideia dos tramados, a gente tem almofadas, mantas, estofados, tapetes. Olha esses tapetes sobrepostos aqui, que show também. E até as luminárias seguindo essa tendência também dos tramados. Gente, olha essa almofada que diferente. Bem contemporânea, bem diferenciada. A gente tem ela repetida aqui em tons de verde. Super conceito, super design. Gente, olha que móvel com um super design, e dá uma olhada nessa peça, nessa faiança que tá aqui em cima, que a gente tem aqui vários legumes, várias verduras, a gente tem milho, cebola, cabeça de alho, abóbora, numa peça em porcelana, uma verdadeira escultura, uma verdadeira obra de arte. Linda! Aqui a gente tem mais um móvel interessante, mas o mais bonito aqui que eu quero te mostrar é esta porcelana. Olha que diferenciada esses sapinhos, caramujo, cogumelos, e a gente tem a peça aberta e um cachepô um pouco mais fechado fazendo o composê. Bem bonita e bem diferenciada essa peça. E olha que porcelana bonita, bem diferente do que a gente tem visto ultimamente. Ela tem esse ar meio retrô, mas ao mesmo tempo com esses tons candy que estão super contemporâneos. Portanto, faz uma mesa posta chiquérrima. Bem bonita essa porcelana, achei que valia a pena destacar para vocês, porque fez uma composição muito linda nessa mesa. Gente, eu achei essa porcelana tão bonita, e depois que eu reparei que isso aqui é um tete a tete. Então vou te mostrar, ó. A gente tem o vasinho que encaixa na xícara, a manteigueira e o bule. Você tá vendo? Então assim, isso é servido como um joguinho todo montado na frente do comensal. Normalmente a gente chama isso de tete a tete porque serve para duas pessoas, então é uma ideia que vem lá de trás, mas de uma maneira contemporânea. Achei que arrasou. Você sabe que tem uma famosa socialite aqui paulistana que tem um cavalo na sala de estar dela. E aí, o que você acha desse cavalo, dessa luminária? Não é o cavalo todo como o da nossa amiga socialite, mas é uma parte interessante do cavalo. Você teria? Comenta aí embaixo do vídeo. Teria, não teria um cavalo na sua decoração desse tamanho? Gente, olha que rack mais bonito, que madeira linda. É um rack completamente em madeira, feito à mão. Eu achei que tem um design bem interessante e que valia a pena mostrar para vocês. A gente tem móveis bem lindos nesse stand, tem um recamier aqui, olha, todo em madeira também, uma outra peça aqui bem interessante. Enfim, são peças bem conceituais, bem diferenciadas e que eu achei que valia a pena mostrar para vocês. Gente, eu já te mostrei na primeira edição da feira essa poltrona aqui lá no primeiro semestre, mas o que eu achei que eu vou te mostrar agora são essas outras aqui que eu achei bem mais charmosa e bem mais legal. Olha que espaldar. Fala se isso aqui não é estiloso. Olha só, são muito lindas, né? Muito caprichado. Eu vou sair da cena para você ficar com o plano aberto desse ambiente aqui porque vale a pena.
Gente, essa porcelana é lançamento e olha que decoração mais romântica, mais mimosa essa porcelana. Eu achei muito linda, ela tem um tom sofisticado pelo dourado, pela borda filetada em dourado, mas a decoração é muito romântica, bem singela. Mais uma mesa posta aonde o têxtil acompanha a decoração da porcelana. Essa porcelana um pouco mais singela, mas com os guardanapos que acompanham a decoração da porcelana. Aqui também uma porcelana um pouco mais discreta, nesse tom de verde malva, mas mais uma vez a decoração da porcelana sendo acompanhada pelo têxtil, é uma tendência que a gente está vendo aqui na feira, que tem se repetido em vários estandes. Mais um lançamento aqui de porcelana, essa é uma porcelana fosca, que eu gosto muito, com uma decoração que sugere ser pintada à mão. Claro que ela é industrializada, mas sugere uma pintura feita à mão. Bem bonita essa porcelana, eu gosto bastante das porcelanas foscas. Então é um estilo que vem entrando no mercado e que é tendência para o ano que vem. Vale a pena a gente conferir essa tendência que está entrando nas porcelanas, a porcelana fosca. Mais uma porcelana bem diferenciada. Olha que bonito esse conjunto, que a gente tem suplá, prato raso, prato de sobremesa, bowls, as travessas, enfim, uma porcelana bem bonita, bem diferenciada. Também é um lançamento, novidade para vocês aqui no canal. Olha, elas ainda não estão nas lojas, então vocês estão vendo em primeira mão aqui no canal. Olha o show dessa outra porcelana. A gente tem em verde, tem em rosa e tem também azul, e ainda a gente tem em amarelo. Olha só, uma porcelana também bem diferente, lançamento. As peças são bem bonitas. A gente tem esses pratos fundos bem linda e bem diferenciada. Essas porcelanas todas que vocês estão vendo são porcelanas que não estão nas lojas ainda, porque são lançamento. Vocês vão começar a ver agora nas lojas. Mais uma porcelana fosca aqui, agora em motivos de trigo. E olha que linda essa porcelana. Que show nessas formas bem orgânicas, bem desiguais. Você vê que nada é muito retangular, nada é muito redondo, propositalmente bem orgânico. Mais um lançamento que a gente está vendo aqui na feira, e essa eu achei muito, muito diferenciada. Gente, para quem gosta de animal print, por que não também na porcelana? E olha que porcelana bonita, que brilho lindo, toda filetada em dourado, tem inclusive o anel de guardanapo. E olha que charme essa oncinha para você dispor aí na mesa, e o detalhe da xícara com a oncinha lá dentro. Olha, tem o bowl, prato fundo. Esse prato fundo é muito charmoso, bem charmoso e elegante, e ao mesmo tempo ousado, esse conjunto bem animal print. Mais uma porcelana lançamento, aqui com temas bem botânicos, e sempre, como a gente tem visto por toda a feira, com o têxtil, né, que são os guardanapos, o jogo americano, acompanhando o mesmo tema, a mesma decoração da porcelana. Essa porcelana tá muito chique, esse formato desse, é quase o prato chapéu, né, muito chique. E essa porcelana que traz os kiwis, as carambolas, olha que porcelana divertida, eu diria, bem diferente. Deixa eu tirar a xicrinha aqui, olha, carambola, o kiwi, bem diferente, eu diria divertida. O que você me diz? Comenta aí embaixo pra mim. O que você achou da porcelana de kiwi e carambola? Bem tropical, né? Gente, olha que interessante essa luminária. Ela pode ser feita por módulos, olha. É uma estrutura metálica revestida com uma manta tramada como se fosse um crochê, um macramê. E aí você pode montar personalizando da maneira que você quiser. Olha que bonito, que interessante. Gente, tô aqui num stand que traz todo o sincretismo regional, todo o sincretismo brasileiro, e com materiais completamente orgânicos. Muita madeira, muita folha, muita trama e bastante cerâmica artesanal. Então, essa volta ao nosso sincretismo é uma coisa que a gente tem visto muito. A gente já viu lá na Casa Cor e tem visto nessas mostras como
a de hoje aqui, a BUP. É algo que a gente já viu na decoração lá atrás, há muitos anos atrás, e agora tem tido um resgate, claro que com esse olhar revisitado, esse olhar um pouco mais contemporâneo, mas olha, são peças lindíssimas que fazem um charme em qualquer cantinho que a gente tiver aí da casa da gente, junto com as fibras. Olha essas cabeças, essas telas. Olha essas bailarinas, que charme, que leveza e assim, completamente orgânico todo o material dessas esculturas. Show de artista, show de arte na decoração. E aqui a gente tem uma parte um pouco mais colorida, mas com o mesmo charme, a mesma graça. Muito lindas essas peças para decoração. Gente, olha que charme que eu encontrei aqui. São essas extensões feitas em madeira, porque quem nunca, né? Quem não tem aquele abajur que quer puxar uma extensão para acender? E olha como a gente pode fazer com charme e elegância com essas extensões que ficam muito mais bonitas do que aquelas extensões de plástico, né? E olha cada detalhe bonito que eu encontrei nesse stand. São peças em madeira e são peças lindíssimas, olha só. E aí, você curtiu a BUP Decor Show segunda edição de 2024? Gostou desse vídeo todo? Então tá valendo aquele joinha nesse vídeo pra gente aí, pra ajudar no engajamento. Lembre-se que se você ainda não é inscrito aqui no canal, agora é o momento, o vídeo tá terminando. Inscreva-se e ativa as notificações aí do sininho, que é pra você não perder nada do que rola aqui pelo canal. Já comenta aí embaixo o que você achou da feira toda. E lembre-se que a gente também já tem o botão do Seja Membro aqui no canal. Clicando lá, você se torna um membro SegChique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. Não deixa de clicar lá e verificar, tá bom? Por hoje, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido a BUP Decor Show 2024, segunda edição, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo aqui no canal. Valeu, um grande beijo! Fui!